Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação dos nervos cranianos aqui no canal da Neuro. Então, quais são os pares de nervos cranianos? Nós temos 12 pares, tá? E cada par de nervo craniano ele possui a sua particularidade, como nós vamos ver mais adiante, tá? Eles podem ser classificados em motor, sensitivo ou misto. E quanto à anatomia, cada parte do nervo craniano possui uma origem aparente no encéfalo e no crânio, como nós vamos ver a seguir. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a anatomia desses pares de nervos cranianos, né? A gente vai observar que alguns deles vão coincidir a origem aparente, seja no crânio ou no encéfalo, tá? E por que é importante a gente conhecer essa anatomia? Para a gente poder fazer um bom diagnóstico desse paciente, alguma disfunção de algum par de nervo craniano, e também ter uma boa conduta em relação a cada caso, né? Então, olha só, o primeiro par de nervo craniano que nós temos é o olfatório. A origem aparente dele no encéfalo é no bulbo olfatório, e a origem aparente dele no crânio é na lâmina crivosa do osso etimoide. O segundo par craniano que nós temos é o nervo óptico, cuja origem aparente no encéfalo está no quiasma óptico e a origem aparente no crânio está no canal óptico. Então, olha só, cuidado para não confundir, tá? O quiasma óptico é a origem no encéfalo, enquanto o canal óptico é a origem no crânio. O terceiro é o nervo oculomotor. A origem aparente dele no encéfalo é o pedúnculo cerebral e a origem aparente no crânio é a fissura orbital superior. Observem que isso vai acontecer com o nervo oculomotor, troclear, o trigêmeo, né, um pouquinho, e o abducente também. Mais à frente a gente vai entender por que eles possuem essa origem aparente no crânio tão semelhante, tá? O troclear, a origem aparente dele no encéfalo está no véu medular superior, enquanto a origem aparente no crânio também na fissura orbital superior. O nervo trigêmeo, né? A gente vai ver mais à frente que ele inerva 3 ramos: o oftálmico, o maxilar e o mandibular. A origem aparente no encéfalo dele é entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, e a origem aparente no crânio é na fissura orbital superior, no caso do ramo oftálmico, no forame redondo, no caso do ramo maxilar, no forame oval, no caso do ramo mandibular. Então, ele possui 3 origens aparentes no crânio, porque ele inerva esses 3 ramos. O sexto nervo que nós temos, a origem aparente dele no encéfalo é no sulco bulbopontino, e a origem aparente no crânio vai ser também na fissura orbital superior. O sétimo nervo, que é o nervo facial, ele tem a origem aparente no encéfalo lateral ao nervo abducente, tá? E também no sulco bulbopontino, né? E a origem aparente dele no crânio é no forame estilomastoide. O oitavo nervo, par de nervo craniano, é o vestíbulo coclear, e a origem aparente dele no encéfalo vai ser lateral ao sétimo par de nervo craniano, no sulco bulbopontino. E a origem aparente no crânio, ele vai penetrar no osso temporal, né, por meio do meato acústico interno. Depois nós temos o nervo glossofaríngeo, cuja origem aparente no encéfalo é pelo sulco lateral posterior, e a origem aparente no crânio, o forame jugular. A gente vai ver que isso vai acontecer com o glossofaríngeo, o vago e o acessório. O nervo vago, a origem aparente dele no encéfalo vai ser caudal ao nervo glossofaríngeo, né? Então, no sulco lateral posterior, caudalmente, e a origem aparente no crânio também no forame jugular. Nervo acessório, a origem aparente dele no encéfalo vai estar no sulco lateral posterior do bulbo e também da medula. A gente vê aqui que aqui no glossofaríngeo, a origem aparente dele no encéfalo está apenas no sulco lateral posterior do bulbo, enquanto no acessório a gente tem no sulco lateral posterior do bulbo e também na medula. E a origem aparente dele no crânio é o forame jugular.
O 12º parte nervo craniana, que é o hipoglosso, a origem aparente dele no encéfalo está no sulco lateral anterior, né, do bulbo, e a origem aparente no crânio está no canal do hipoglosso. Como eu falei anteriormente, esses pares de nervos cranianos, eles vão possuir algumas classificações, né? Então, eles vão poder ser motor, sensitivo ou motor e sensitivo, que a gente vai chamar de misto. Então, olha só, o primeiro par de nervo craniano, que é o olfatório, ele é do tipo sensitivo, tá? O segundo, o óptico, do tipo sensitivo também. Oculomotor, troclear e abducente são nervos de classificação do tipo motor, tá? Isso vai estar relacionado também com a ação desse nervo, né? Com a ação que ele vai executar, e isso a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. O nervo trigêmeo, lembra que eu falei que ele vai inervar aqueles 3 ramos? Então, ele é do tipo misto, tá? Ele é tanto sensitivo quanto motor. Nervo facial, ele também é tanto sensitivo como motor, então é um nervo misto. O vestíbulo coclear é um nervo sensitivo. O glossofaríngeo e o vago são nervos mistos. O acessório e o hipoglosso são nervos motores. Vamos começar a falar agora, então, sobre como é que eu vou fazer o exame desses pares de nervos cranianos. É interessante a gente saber que nem sempre a gente vai fazer o exame físico desse paciente avaliando todos os pares de nervos cranianos. Até porque existem alguns exames que são um pouco mais incomodam mais assim o paciente, né, ao serem realizados. Então, a gente vai prestar atenção ali durante a anamnese e durante a queixa que o paciente vai trazer para nós se é ou não necessário realizar esse exame físico dos pares de nervos cranianos. Então, nervo olfatório. Qual que é a função dele? A função dele, né, o próprio nome dele já é autoexplicativo, é o olfato. E como que a gente vai avaliar ele? Apenas se o paciente, né, te queixar de algum trauma na cabeça ou tiver uma lesão na fossa anterior, uma suspeita de um meningioma, por exemplo, ou se o paciente relatar que está com algum odor ou um paladar anormal. E como que a gente vai fazer essa avaliação, né? A gente vai pedir para o paciente identificar odores que ele conhece. Então, pode ser um sabonete, um café, cravos, né? E a gente vai colocar junto a uma narina, enquanto a outra vai ser ocluída. Então, coloca lá, por exemplo, o sabonete, oclui, depois faz a mesma coisa com o outro lado e faz a comparação, tá? Em relação a substâncias como, por exemplo, álcool, acetona, amônia, que são substâncias irritativas, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas substâncias, elas podem acionar as fibras do nervo trigêmeo, tá? Então, pode acionar os nossos receptores do nervo trigêmeo, e aí vai ser... a gente vai fazer isso, né, quando houver uma suspeita de uma simulação, tá? O nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano, né? Então, na avaliação do nervo óptico, a gente vai avaliar o quê? A acuidade visual. E como que essa acuidade visual vai ser testada? Provavelmente vocês já foram, né, ao oftalmologista e viram lá aquele quadro onde tem as letrinhas, né, maiores até as menorzinhas. Aquilo lá é o chamado quadro de Snellen. No quadro de Snellen, a gente vai avaliar o que? A acuidade visual. Como que está a visão, né? Isso para visão à distância, né? Ou um quadro manual para visão de perto. Então, cada olho vai ser avaliado individualmente, enquanto o outro olho vai ser tampado. Então, pede para o paciente fechar o olho, né? Ocluir um olho, enquanto ele observa o quadro de Snellen, depois faz a mesma coisa com o outro olho e faz a comparação. A gente também pode usar as confrontações diretas por meio dos 4 quadrantes visuais, que são esses aqui, tá? Como está relatado aqui na imagem, e a gente vê se o paciente consegue enxergar de forma eficaz, né, cada quadrante. Nervos oculomotor, troclear e abducente. O oculomotor é o terceiro, o troclear é o quarto e o abducente é o sexto parte do nervo craniano. Por que eu coloquei eles juntos? Porque eles compõem os nervos da motilidade ocular.
Lá atrás, quando nós discutimos sobre a classificação deles, né? Olha só, oculomotor, troclear e abducente. Nós vimos que eles são nervos de classificação motora. E também na origem aparente no crânio, olha só, o oculomotor, o troclear e o abducente, eles possuem a mesma origem aparente no crânio, tá? Muito bem. Então, eles são avaliados simultaneamente por serem nervos da motilidade ocular. Como que eu vou avaliar esses nervos, né? A gente vai avaliar, então, a simetria, né, dos olhos e observar também qual é a posição do globo ocular, observar se o paciente possui alguma ptose palpebral, se ele possui espasmos, né, nas pálpebras, tremulações dos globos oculares. Então, os movimentos extraoculares vão ser controlados por esses nervos. E eles vão ser testados quando a gente pede para o paciente acompanhar algum alvo em movimento. Aqui, quando a gente falou do nervo óptico, eu mostrei para vocês esses quadrantes. Então, a gente vai pedir o paciente acompanhar, por exemplo, o dedo, né, do examinador, a gente vai fazer esses movimentos, né, nos 4 quadrantes. E ver se ele consegue acompanhar, se ambos os olhos acompanham, se ele tem alguma ptose, né, ou se ele não consegue, né, se ele apresenta algum espasmo ocular, né, durante esse teste. E também a gente pode fazer em direção ao nariz e observar se ele tem algum nistagmo ou uma paralisia dos músculos oculares, né, se ele não consegue acompanhar, tá? Aqui a gente tem uma imagem mostrando como que é feito. Olha os olhos do paciente, consegue acompanhar. Aqui, né, os 4 quadrantes que a gente tem que examinar. Nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, como eu falei para vocês, ele possui 3 divisões sensoriais. Então, ele tem os ramos oftálmico, o maxilar e o mandibular. Olha só. Aqui, a gente viu que ele é um nervo do tipo misto, né? E ele possui qual origem aparente no crânio? Na fissura orbital superior, no ramo oftálmico, o forame redondo no ramo maxilar e o forame oval no ramo mandibular. Então, vamos entender agora como que eu vou fazer a avaliação desses ramos, né, do nervo trigêmeo. Quando a gente vai avaliar o ramo mandibular, a gente precisa pedir para o paciente contrair os músculos masséteres e os temporais. Quando ele contrai, a gente vai fazer apalpar esses músculos e perceber se ele tem um tônus muscular, se ele tem um trofismo, né, adequado, e observar se ele tem um desvio da mandíbula quando ele abre a boca, tá? Para avaliar os ramos oftálmicos e os maxilares, a gente pode utilizar um clipe ou um pedacinho de algodão, né, para passar para testar a sensibilidade facial nessas regiões, né? Ver se o paciente possui essa sensibilidade. E a gente também pode fazer o reflexo corneano. Porém, o reflexo corneano, como ele é um pouquinho incômodo, né? Porque eu tenho que passar o algodão bem pertinho ali da córnea, a gente geralmente faz apenas quando o paciente tem alguma queixa. Quando há uma perda da sensibilidade facial, a gente tem que examinar o ângulo da mandíbula. Porque se eu tenho uma preservação dessa área, que ela é inervada pela raiz espinal de C2, eu tenho uma sugestão de um déficit do nervo trigêmeo. E uma etiologia muito recorrente, que a gente vai falar mais à frente, né, quais são os possíveis acometimentos dos nervos cranianos, a gente vai ver que eu posso ter uma neuralgia do nervo trigêmeo, em que o paciente vai sentir, às vezes, muita dor ali na região, nas regiões inervadas pelo nervo trigêmeo, tá? Então, ele não vai conseguir fazer essa contração, né, porque sente muita dor. A gente vai discutir isso mais adiante, tá? Então, olha só, quais as possíveis causas de alterações dos nervos cranianos?
Ou seja, o que que eu posso ter que leva a alguma alteração, algum sintoma do nervo craniano e que eu preciso estar atento a esse paciente durante a anamnese e durante o exame físico, tá? Olha só, o nervo olfatório. Quais alterações são possíveis de ter que podem acometer esse nervo, né? Então, a rinite alérgica é uma alteração mais comum. E olha só, observe que a gente começa com uma alteração bem simples, né? Uma rinite, até para alterações maiores, né? Mais delicadas, como um TCE, uma epilepsia, que é um sintoma recorrente de epilepsia, né? É uma anormalidade ali do nervo olfatório. Neoplasias de base frontal, no caso do meningioma, e transtornos psicogênicos, em que o paciente vai ter ali uma alteração do olfato, né, sentir algum odor, sendo que mais ninguém está presenciando esse odor, né? Nervo óptico, o que que ele pode ser alterado, né? Pode ser alterado por uma neurite óptica, um glaucoma, uma atrofia óptica hereditária, que é a doença de Leber, uma ambliopia por álcool tabaco, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter ali bem discutido na nossa anamnese, quando o paciente vem com alguma queixa, né? O que que ele tem ali na família dele, se ele tem alguma pessoa que também apresenta esse mesmo sintoma, quais são os hábitos de vida. Então, tudo isso vai ser importante para a gente fazer o nosso raciocínio diagnóstico. Nervo oculomotor. Pode ter alterações por causas vasculares, como, por exemplo, diabetes, aneurisma, aneurisma das artérias cerebral posterior comunicante, né? Um hematoma extradural ou uma neoplasia cerebral. O nervo troclear, as alterações mais significativas, né, que o acometem, são alterações vasculares. O trigêmeo, como eu falei para vocês, uma alteração bem comum dele é a neuralgia trigeminal, que vai ser uma dor recorrente com exame normal, geralmente associada a uma compressão vascular, e os sintomas começam após os 50 anos. O nervo abducente, uma alteração recorrente dele, é devido a uma hipertensão intracraniana, que é a causa mais frequente. Eu não coloquei dos demais nervos, porque para a aula não ficar muito extensa, nós vamos falar até o nervo abducente hoje, ok? Na próxima aula nós vamos dar seguimento. Então, essas foram as nossas referências. E muito obrigada. Até a próxima aula aqui no canal da Neuro.